Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite, como todas dessa semana, eu proponho um sujeito que é o assunto que é desenhos, abordar de várias maneiras. E hoje eu vou falar dos desenhos do Rembrandt, que eu posso confessar que eu sou absolutamente apaixonado por esses desenhos e pelas gravuras dele, né? Então, sejam bem-vindos todos. Vamos só aguardar um tempinho o pessoal entrar e a gente já começa, tá ok? Enquanto isso, a gente pode ir falando um pouquinho sobre o desenho, né? O desenho que é entendido como um instrumento, vamos chamar assim. Desenhos que têm, às vezes, a finalidade, fim, vamos chamar assim, né? Que são desenhos. Outros que são referências para serem usadas em pinturas, em tapeçarias, enfim. Eu acho que isso é sempre fascinante, porque o acesso pelo desenho muitas vezes nos dá o acesso do processo construtivo dos artistas. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do pintor Degas, que ele fala da concepção da pintura. E a pintura, ela é concebida como um crime. Então, o processo que a constrói, que a constitui, em geral, os artistas apagam. E você vê aquilo que te encanta, que te captura, mas você não sabe exatamente como aquilo foi construído. Então, o artista é que faz essas artimanhas para nos capturar, mas ao mesmo tempo ele se retira como um processo de construção. Então, eu acho muito curiosa essa frase do Degas. E o desenho se perdeu muito, né? Porque no começo do século XX ele fazia parte do aprendizado. Por exemplo, aquele desenho da Tarsila, desenho linear, um desenho quase que, como é que chama? De uma normalista, podia falar-se, era muito comum, fazia parte da formação. E isso na Europa também. Ele se perdeu muito, e se perdeu o desenho como um exercício da observação e a construção do pensamento. Quando eu estudei na Itália, havia um processo que era clássico. Você levava um bloquinho pequenininho para desenhar dentro do museu. Então você ficava olhando uma pintura e você rapidamente fazia croquis, que é uma maneira de você se concentrar no que você está vendo. Esse exercício ele não é um fim, é um exercício de concentração e de tradução para aquelas relações que você está vendo na pintura. E para quem aqui gosta de desenhar, mas mesmo para os diletantes, amadores, é uma experiência muito rica fazer isso. Então, nossa, já entrou bastante gente, eu posso começar aqui. Então, vamos lá. O Rembrandt, eu vou falar assim, acho que, se eu não me engano, foi em 1656, ele faliu. Eu depois posso até dar referências dessa falência. Ele é um artista que compulsivamente comprava obras, principalmente gravuras italianas, mas ele tinha na coleção dele obras bastante importantes de italianas e dos seus contemporâneos também, desde o Rubens, outros contemporâneos, o Jordans. Ele tinha uma pintura do Mantegna, do Renascimento, enfim, de outros que agora não vou lembrar. Ele era um comprador de escudos, capacetes. Ele era compulsivo no colecionismo, que ele usava muitas vezes como referências para construir as pinturas históricas, que era o tema em voga. A temática mais importante no século XVII já era a pintura histórica, a pintura encomendada pelas guildas
de corporações como se fossem sindicatos, vamos chamar assim, né? Traduzir para hoje, né? E ele vivia do retrato, da venda de desenhos e que mais? E dessas algumas paisagens que não é tão o forte dele, né? Mas o retrato, então não imaginem que ele vendesse o autorretrato. Agora, o Rembrandt foi um artista bastante que teve um lugar muito importante naquele momento, como tantos outros. Imagina de quem ele era contemporâneo, desde do Rubens, ele foi vamos dizer, praticamente contemporâneo de Vermeer e de outros artistas fundamentais, né? O Peter de Rooij e outros fantásticos. É impressionante se a gente imaginar o que era Amsterdã em 1640, a concentração de artistas que atendiam uma burguesia comercial, uma burguesia que tinha hábitos mais liberais do que na Itália, por exemplo. Então, o Rembrandt pertencia a um ramo católico, mas que eu saiba não muito... Não que ele não fosse praticante, não tenho referência para dizer isso, mas não sofria uma pressão tão forte na vida privada. Ele era casado com a Saskia, que é de origem protestante. Havia essa diferenciação muito importante naquele momento. O que mais que eu queria dizer, só para situá-lo? O Rembrandt ele vai à falência em 1656, se eu não me engano, e todos os bens dele são confiscados para serem leiloados, porque ele tinha muitas dívidas, depois de uma vida de muitas perdas, né? Ele perde a mulher, ele perde o filho, e ele continua pintando muito. Agora ele tinha o ateliê dele, praticamente a gente pode dizer que em certo momento ele chegou quase a ser uma escola, porque tem referências históricas, ele teve algumas dezenas de discípulos. Esses discípulos variavam desde artesãos, que eram simplesmente copistas de obras dele e de outros, para um processo de aprendizado, como ele tinha também diletantes, comerciantes ricos que gostavam de desenhar, e nesse processo de leilão dos bens dele é que se tem notícias da dimensão da produção dele. Então ele tem milhares de desenhos que não ficaram todos, né, não são conhecidos, muitos se dispersaram pelos 4 cantos. Às vezes, nesse leilão, alguns artistas compraram obras. É curioso que eu li há pouco tempo que eles eram armazenados, esses desenhos, em livros brancos. Então, entre as folhas brancas, tinham esse colecionismo, e muitas vezes eles eram encadernados e ricamente tratados. Então, o colecionismo de desenho já existia, tá ok? Então, é interessante pensar isso, principalmente nessa burguesia comercial. Mas o desenho não era para ser moldurado por na parede, ele tinha essa função quase que de consulta, poderia dizer, né? Agora, pense uma sociedade também que o significado da imagem no século XVII não é o mesmo que nós temos. Ainda é uma sociedade onde mais há uma raridade. Nós vivemos num excesso da imagem, né? Então, ali, ainda a imagem tem um lugar de excepcionalidade, né? Bom, estou falando muito, mas a gente devia começar. Aqui eu vou começar folheando um catálogo que eu tenho de desenhos. Isso é um retrato da mulher dele, que só para ver a qualidade do desenho, tá? E assim eu vou mostrar outros que têm uma impressão mais forte. E a gente pode entender, isso é um desenho misturado carvão com sanguínea, com várias... Deixa eu achar o foco disso, acho que aqui eu estou a foco. Mas eu peguei esse desenho mais para vocês verem como é um desenho provavelmente preparatório para alguma pintura. E que você vê que o desenho ele está absolutamente pensando na luz. Então, aquilo que eu falei
ela é uma representação quase que cenográfica. Ele constrói o tema e ele pensa no desenho como ele vai tratar da luz na pintura. Bom, agora eu vou mostrar, vai ser uma viagem por croquis. Esses croquis, às vezes eles tinham um modelo vivo, esse não é o caso, mas uma coisa curiosa, que o Rembrandt, como eu falei, esse colecionismo dele, muitas vezes, não tendo o modelo, ele olhava personagens de gravuras, como eu falei, italianas, principalmente as aguafortes, que eram, como eu contei para vocês, havia um colecionismo já no século XVII, porque muitas dessas gravuras, elas funcionavam como divulgadoras dos ateliês. Quer dizer, que tipo de imagem aquele artista e seus artesãos trabalhavam. Crucificações, retratos. Então, havia uma espécie de movimentação pela Europa, pelas diversas cortes, os burgos, vendendo para igrejas. Então, eram os clientes dos artistas. Então, é interessante a gente pensar isso como uma espécie de movimentação, de circulação das obras, né? O Rembrandt, então, eu falei que ele podia perfeitamente copiar personagens das gravuras nesses estudos, e essa coleção, ele era, parece que, bastante metódico. Ele separava por temas, nus masculinos e femininos, paisagens, uma espécie de diário de cotidiano, que vocês vão ver que eu vou mostrar, cópias de gravuras históricas. E quando ele tinha uma encomenda ou ele queria construir um trabalho, a soma desse repertório que ele tinha, ele juntava. E quando ele não tinha como juntar, ele punha autorretrato no meio. Isso a gente vê bem nas lives da semana que vem. Eu vou começar a falar das gravuras dele. Mas eu vou mostrando desenhos variados, que isso é uma das portas, a porta oeste da entrada de Amsterdã. A cidade, como uma cidade medieval, ela tinha muralhas, as casas mesmo constituíam uma muralha de proteção, e às noites essas portas eram fechadas. Daí tem uma pintura muito famosa dele, chamada Ronda Noturna, porque o prefeito da cidade fechava à noite, por proteção da cidade, essas portas, e ele era acompanhado, muitas vezes, pelos, vamos chamar os chefes dos sindicatos variados que o acompanhavam nesse fechamento de portas. E foi encomendado para o Rembrandt uma grande pintura que está no Museu de Amsterdã, o Rijksmuseum, que é uma das pinturas mais lindas que eu já vi na vida, assim, que é uma coisa deslumbrante. Esse livrinho que eu tenho do Rembrandt, eu estava tentando selecionar para vocês e eu comecei a ver, de repente eu estava selecionando todas as páginas. Aqui é um autorretrato dele. E é uma possibilidade de a gente pensar ele como artista, na hora do desenho, mais do que a forma, é a luz. Repara como ele está sempre capturando a luz. É a luz que faz ver a forma. Ele trabalha com nanquim, com uma tinta chamada sanguínea, que tem uma cor meio, como é que chama, de terra, né? Avermelhada. Às vezes aqui aparece. E muitas vezes um bico de pena que dá para ver. Então, as cenas do cotidiano, ele é um repórter desse cotidiano, que ele vai documentando, são desenhos pequenos, que eles são, como eu falo, são meios para eventualmente serem usados ou não. Então, muitas vezes, esses personagens do cotidiano vão aparecer em pinturas religiosas, que como ele não dá uma identificação da personalidade, ele não busca a expressão dessa pessoa, né? O desenho, ele tem um foco muito mais de captar uma atmosfera. Essa atmosfera, sim, eu não sei dizer se ele é um que faz mais autorretratos. Do expressionismo alemão tem muita gente também, né?
Eu acho que não dá para interpretar muito. O Rembrandt talvez seja um artista onde a questão da subjetividade ou a procura dessa subjetividade transparece, mas tem a ver também com, não sei se é um questionamento, é muito difícil dizer o que é, né? Ele foi se pintando na vida, muitos momentos desde a juventude até o final da vida. E é impressionante a potência de todos esses retratos, né? Como eu falei, o processo de aprendizado dos artistas, tinham tantos artistas que eram às vezes copistas, outros iniciavam trabalhos. Eu não tenho notícia se ele às vezes tinha a mão dele sobre trabalhos desses discípulos, o que leva muitos historiadores e expertises tendo uma certa dificuldade de identificar as obras, a autenticidade, mas que sabíamos que era do ateliê dele, né? Por exemplo, isso estou falando que ele é um repórter do cotidiano, então é muito interessante a gente, e é fantástico ver no trabalho dele esse olhar afetivo para Agora, eu tenho aqui um exemplo de um trabalho feito com carvão e sanguínea, que é um estudo de retrato, que é isso, eles viviam desse tipo de trabalho, os artistas, e ele também. Então é interessante. Eu acho que a Ludmila pergunta se estaria correto pensar que ele fazia um desenho de expressão, mas de representação. Eu acho que sim, pode dizer isso, sim. Por exemplo, aqui eu acho a questão da semelhança, sem dúvida, que devia ser um padrão. Quer dizer, uma vez que está fazendo um retrato, eu acho que havia essa demanda. Mas quando ele faz outros tipos de desenho, ele não é a circunstância. Por exemplo, tenho certeza que uma cena como essa, ela ainda não é um tema religioso. Ele é tirado do cotidiano, que ele vai usar num tema religioso. Ele tem uma coisa que eu queria dizer, acho que eu pus no título da live hoje, uma questão humanista. O papel que a linha tem no Rembrandt, ela é uma linha que procura, ela não é uma linha que sabe a forma. Então ela não tem a incumbência, o dever de acertar a forma. Então ele desenha, ele redesenha em cima, ele desenha em cima, e aí essa força expressiva, ela sugere a forma. Então é muito interessante isso, né? Como vai aparecendo. E ela oferece para o observador quase que uma possibilidade de a gente desenhar junto, né? A gente pega carona nesses desenhos e nós temos assim quase que um prazer sensual do ato de desenhar, né? Ele nos convida. Vou confessar uma coisa pessoal. Eu muitas vezes, quando estou perdido no trabalho, como qualquer artista, né? Você sabe que eu abro o livro do Rembrandt de desenhos, de gravuras, eles me alimentam, sabe? Então, assim, a René, ela não dá para o papel, a René Franco está dizendo que ele não é uma linha afirmativa, exatamente isso, ele não dá um caráter ditatorial, a linha dele pode titubear, pode ter dúvida, pode errar. Agora, veja, um desenho que é um croquis, mas é um pouco mais do que um croquis. Quando aqui ele dá essas aguadas e explora uma luminosidade, você percebe que é isso que eu quero dizer, quando um trabalho começa a ganhar uma consistência, uma profundidade, uma densidade. Uma densidade que a gente podia dizer quase, uso um termo de teatro, dramática, os contrastes do escuro com o claro, que transforma isso aqui em luz. Você vê a cabeça contra a luz, então esse pedaço é mais escuro. É um desenho que ele tem uma elaboração já, provavelmente para algum destino, onde ele está explorando a luminosidade, a dramaticidade da cena. Eu espero que vocês estejam entendendo em que sentido estou falando a palavra dramaticidade. Dramaticidade é um jogo de oposições, no caso da luz, mas ou de sentimentos, né?
E sim, aqui a Tânia está perguntando, ele começa leve e ele vai intensificando. E eu sugiro vocês trabalharem sempre dessa maneira, né? Quem aqui estuda, né? Então, a gente não sabe se isso, provavelmente ele tem um caráter de estudos. Eu não sei se todos esses estudos ele usou para pintura, mas ele formava uma espécie de repertório para ele. Então, principalmente as pinturas de caráter de composição mais complexa, com muitos personagens, era dali que ele tirava. Mas você percebe que ele é um repórter. Ele é um repórter, é um artista que fica caminhando e desenhando. Que ele fica desenhando as cenas do cotidiano, né? E que eu saiba, Ivone, ele não usava a câmera escura, não tenho notícias de nenhuma pintura dele. Os contemporâneos dele, sim. A Margot fala, tem que dizer também que tem um retrato dele que foi um convite de uma exposição quando o retrato... a Margot fala que teve um convite de uma exposição, que, se eu não me engano, foi no Banco do Brasil, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que era um convite bonito, que eles imitavam uma placa de gravura dele. Era um papel meio metálico e tinha, se eu não me engano, um autorretrato, né? Interessante. Ele era um artista, como todos os artistas, que trabalhavam a serviço daquela burguesia, em geral uma burguesia comercial, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção, então, à figura do cachorro, essa afetividade, como ele olha as cenas corriqueiras do cotidiano. Tem uma amorosidade, né, que a gente podia dizer, né? E como o Roberto está dizendo, tem um domínio compositivo, hein? E é muito interessante, é muito moderno esses vazios, essas áreas brancas que ele deixa, né? Agora, no século XVII, esses desenhos já tinha esse colecionismo, e olha, eu aprendi isso, eu não sabia que essas pastas, esses livros brancos guardavam esses desenhos, isso eu achava que era em pastas, mas aqui um historiador faz esse comentário. Que mais que eu vou... Deixa eu ver comentários. E vocês vendo, nesse cotidiano, é impressionante. Eu fiz questão de pegar desenhos menos conhecidos para justamente pegar que essas cenas vão aparecer muitas vezes na gravura, detalhes de pintura, que a pintura dele ela é construída também como esses crimes, né? E que a gente viaja de repente na observação dos detalhes, você vai lendo várias camadas de leituras, né? Então alguém está fazendo comentário, sim, olha a composição, olha o uso dos detalhes e o caráter que ele dá para a mancha, gente. Ele dá um caráter não secundário, ela é um acontecimento no trabalho. É um acontecimento, vamos dizer, pictórico, um acontecimento gráfico. Então esse também é um desenho de retorno, em que ele vai intensificando. Através da luz, ele evoca a forma, ele não contorna a forma. Vocês percebem que ele não contorna? E ele, como a Tânia fez um comentário, ele trabalha assim, dá para perceber por aqui, aguadas muito claras que ele vai sobrepondo. Então, isso que você vê escuro são diversas sobreposições. Então, eu não sei de onde vem um vício hoje de desenhar tão rápido, de ter essa espécie de uma ansiedade por mais. Olha outra a obra absolutamente genial, né? E aqui a Gracina faz um comentário engraçado, né? Se ele tivesse só ficado nos desenhos, ele já era genial. Concordo inteiramente com você. Agora, ele dava para o desenho e para a gravura em metal um lugar muito importante na obra dele. E é mesmo, porque você percebe que esse artista, ele pensa, não é pela forma, é através da luz. Ele olha o mundo através das nuances que me fazem enxergar, né?
E olha, o Sérgio Guerini, o artista, também está fazendo um comentário muito interessante. E eu também penso assim, essa afetividade no olhar, ele lança um outro artista que tenha mesmo afeto, o Lázaro Segall. É uma espécie de, como é que podia dizer, uma identificação com a dor de existir, né? A dor de existir, queria dizer assim, esse acolhimento. Um retrato da mãe dele pondo passando um fio de linha na agulha. Então, essa observação amorosa para o cotidiano, e repara o tratamento luminoso, o óculos na mãe. Esse desenho é mais ou menos 1640, deixa eu só ver, não, 1639. É muito louco, né? Porque existem desenhos que têm a assinatura dele, onde não há dúvida, né? Ele deixou algumas dezenas de milhares de desenhos. Isso é impressionante, eu não sabia. Mas muitos se perderam. Eles têm notícias pela falência dele e pelo tombamento da quantidade de obras que ele tinha, né? Deixa eu só ver o tempo que eu tenho aqui. Porque são tão lindos, eu não hesito de abrir qualquer página do livro. Você vê, por exemplo, um homem segurando um estandarte. Seguramente é uma cena de rua que ele está passando e vendo. Nessa época era muito comum aparecerem nos mercados da cidade animais exóticos. Então você vê um desenho de um leão, um desenho de bichos, a ave do paraíso, o pavão, coisas que não tinham em Flandres, em Amsterdã, mas que entra no imaginário dele para construir as suas composições. E aqui eu peguei um desenho de propósito, que é um estudo de um retrato, que provavelmente ele deve ter feito um acordo com o cliente. Ele falou, vou fazer uma gravura sua com essa característica. E aqui você tem o trabalho executado. Então, você tem essa... Eu não sei se vocês estão vendo, tem uma tarja aqui com nomes de pessoas que deve atrapalhar. Eu queria mostrar que é uma característica bem típica desse momento, essa brincadeira de colocar a sombra da mão que sai como se estivesse dentro do papel. Vocês estão vendo aqui embaixo? Então, eu vou levantar um pouquinho para ver esse detalhe aqui. É uma característica dessa época, de fazer essas brincadeiras, né? Então, alguém achou engraçado que eu falei a dor de existir? Todos nós carregamos isso, né? Inclusive, é isso que é o nosso melhor, né? Essa insuportabilidade, né? Que nos liga, é isso que cria uma identidade, você poder ver o outro, né? E eu acho que o Rembrandt, ele tinha então vamos chamar de uma amorosidade, se não é isso, hein? Uma senhora ensinando uma criança a andar. E é lindo isso, né? Eu não sei se eu estou mostrando com foco suficiente para você. Agora, repara como ele é econômico na narrativa. Ele não põe traços a mais. Pelo contrário, tem essa economia de tentar pegar com um mínimo, nos dar acesso, né, a essa observação. Que mais que eu podia? Agora, como eu falei, ele comprava gravuras, isso eu insisto, vocês veem quantas vezes eu estou repetindo, né? E ele, muitas vezes, ele fazia desenhos a partir dessas gravuras, que são imagens produzidas pelos outros. Mas é uma maneira, então você pensa assim, o desenho é uma maneira de estudar permanentemente. Ele estuda, o tempo inteiro ele está olhando e vendo, e formando um repertório. Então, eu vejo tantas vezes me perguntar como que um artista chega ao assunto, o tema. Dessa maneira, né? Você tem que formar um vocabulário. O vocabulário tem que fazer muito, né?
E ele é econômico no traço, né? Estou vendo o Roberto fazer esse comentário, ele é muito econômico, ele é muito... Embora a gente viva a palavra barroco, mas o barroco tem é um período onde essa questão dos jogos, dos contrastes, do luz e sombra é muito forte, né? E repara, uma espécie assim, ele não tem nenhum momento de virtuosismo. Eu vou mostrar outros. Olha o traço dele. Não é que ele fica olhando como eu desenho bem. Não. O desenho dele é um desenho que se procura. Ele procura a forma. Ele não tem a forma. Mesmo a maneira de desenhar uma paisagem tem essa riqueza, né? Ele tem essa riqueza e ele tem a economia também, hein? Então, desculpe, só olhar. Esse também é um desenho que tem uma leve aguada, vocês percebem? Ele tem essa aguada que é incrível. Então, o tempo inteiro que ele olha alguma coisa e que ele vai trabalhar, ele olha assim. O que a luz, o jogo de sombra e luz, então ele olha sombras. Isso me permite enxergar. Então, ele não desenha o que ele sabe. É o que determinada luz faz ele enxergar. Quando eu falo luz, eu estou falando de sombra também, tá? Então, isso que é muito forte. Ó, então tá andando e pegando. Então, esses personagens, um andarilho, né? E isso, repare, tem um comentário bem interessante aqui do Luneto. Ele não fecha as formas. Ele evoca, ele sugere, né? É muito interessante, né? É impossível, tenho certeza que todos vocês saem de folheando esse livro comigo e ficam com vontade de desenhar, né? Ó, por exemplo, são imagens que ele tiram de outros. Então, repara que essa coisa o trabalho nascer também de olhar um outro, que eu falo tanto, referências, é a coisa mais difícil. Quando eu estou dando aula, eu percebo que as pessoas não entendem. Elas têm que entender a partir de olhar a obra dos outros. Não pode olhar para o umbigo. E não pode olhar para o seu trabalho como se ele fosse alguma coisa. Pensa assim, seu trabalho não é nada. Tenta inscrever na cultura ele. Então é através do olhar do outro que você vai dar consistência ao que você faz. Ele desenha pouco pela memória. Como você achou? Eu não entendi porque a Maria Ângela chegou a essa conclusão. Ao contrário, não é de memória, é vendo. E quando ele não tem o que ver, ele copia detalhes de trabalhos de outros artistas. Por exemplo, eu vou contar um detalhe que a gente não pode saber, você não pode escutar isso com ouvidos de hoje. Em 1600 e tanto, 40 e pouco, um artista que ele admirava chamava Hércules Segers. Um bom artista, que é um cara que bebia muito, ele caiu de uma escada, demorou um pouquinho e morreu. E o Rembrandt compra o acervo dele. E era comum nessa época o artista, por exemplo, mexer na obra do outro, porque a noção ainda, essa visão romântica do autor, ela já existia, mas não como é hoje. Então, essa noção da obra ser modificada por um outro, então ele mexeu muito das pinturas do Hércules Segers. Quem vai ao Museu do Louvre tem uma salinha que está escrito assim, Hércules Segers modificado por Rembrandt. Então, as gravuras, as chapas de gravura, ele apaga uns pedaços. E eu acho que eu tenho algumas gravuras, mas e tem uma que é a Fuga para o Egito, que eu me lembro, que ele apaga uns pedaços e ele modifica as figuras principais, né? Essas pinturas do Segers é muito interessante. Então, aqui, deixa eu só ver se tem alguma referência. Mas eu acho que é muito provável de ser olhando a obra do Segers, esse desenho. Enfim, o que eu acho muito interessante, mais do que o tema religioso, eu gostaria que você visse a natureza do traço. É um traço que não sabe, ele tem uma humanidade, porque a procura da forma
é que faz ver. Então é a procura, ele não põe, por isso que eu falo, ele não tem nada de um virtuosismo, como se fosse um pianista sentando e mostrando para a plateia as suas próprias qualidades, né? Não. Por exemplo, aqui, interessante, uma mulher trabalhando na roca de fiar e uma figura na frente, né? Essa dessacralização que a Tamara está falando aqui, né, de mexer no trabalho uns dos outros, sim. E repara as anotações, a maneira como ele trata a paisagem. Desculpe, a luz está ruim aqui, não? Eu não estou enxergando se tem uma boa condição para vocês aqui. Então, a maneira, ele não desenha a árvore, ele tem uma anotação rápida. Ixi, eu não estou achando ponto de nitidez. Eu acho que não estou enxergando nada aqui, né? A luz está muito incômoda aqui. Deixa eu achar alguma representação mais nítida. Mesmo uma paisagem que ele anota de longe. Deixa eu só ver se eu afastar essa luz aqui, se melhora. Está dando para enxergar? Não, né? Acho que não. Vocês enxergam aqui? Então esse vazio, olha como ele explora o branco do papel também, né? Sim, qualquer artista olha a obra dos outros, ele saqueia a obra do outro. Isso não estou falando no sentido moral, mas assim, se você está tocando um instrumento, está tocando violão, você vai ouvir uma gravação do Baden-Powell, você vai pegar um arranjo que esse artista fez. Quer dizer, faz parte do processo de criação. Não é tudo. Pensa a loucura que é achar que tudo nasce de você. Que prepotência seria, né? É uma patologia a gente achar que a gente inventa alguma coisa. Não. Então, por isso que o trabalho ele tem que romper essa visão de espelho. Não é você que está se vendo no trabalho. Você tem que ver, pelo contrário, contextualizar o seu trabalho nas referências de outros, né? E eu posso mostrar um detalhe de um grande desenho, mas você vê que o traço dele, ele não precisa narrar, contar o que a coisa é. Ela tem a coisa, até você vê quanto o Van Gogh olhou, hein? Outro holandês. Eu queria mostrar isso. E mostrando esses estudos. Puxa, eu acho que está difícil. Só me dá um sinal se a luz está muito ruim para vocês verem, porque aqui eu tenho a impressão que eu não estou mostrando nada. Então, o grafismo, ele vem na frente do entendimento do que a forma é. Deixa eu ver se eu mudar um pouquinho aqui, se melhora a luz. Não sei. Eu não estou vendo o que vocês estão falando. Os desenhos são anotações, às vezes essas anotações são usadas na construção das pinturas. Isso tem que ficar bem claro para vocês. O desenho em si, ele é uma ferramenta, por isso que eu falo o desenho como instrumento. Instrumento do quê? Para realizar a obra. Se a obra final era um retrato, se é um tema histórico, enfim... eram usados partes disso, formam um repertório. Eu acho que é isso que é interessante, que um repertório de imagens, um repertório de situações e posições das figuras, que ele pode construir uma complexidade num tema, tendo isso, vamos dizer, no acervo dele de execuções, né? Então você vê que ele é um artista, é um cronista, vamos chamar assim. O tema dele nasce de uma crônica permanente que ele faz no meio onde ele circula. Então, seguramente isso são desenhos não muito grandes, são pequenos, que o tempo inteiro compulsivamente ele desenha, onde
tem, e o tempo inteiro eu chamo a atenção para vocês. Luz, 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 não é forma, luz. E por ser um artista do barroco, por exemplo, ele vai chegar à forma dessa maneira, ó, rabiscando, ele rabiscando e aos poucos ele vai intensificando e sugerindo a forma. Então esse São Jerônimo, né, que é um tema clássico da época, né, São Jerônimo e as suas tentações, o leão que aparece, eu não sei a história direito, esses estudos servem para isso. Quer dizer, esse leão deve ter nascido de algum um desenho de uma feira, das feiras com os animais exóticos que ficavam vendendo. Vocês sabem que haviam exóticos índios foram levados para, imagina, numa Amsterdã chegar um índio no século XVII, negros, enfim, fazia parte desse exotismo, né? Por exemplo, você vê esse estudo, como serviu para ele fazer essa gravura, que é uma gravura da reflexão de São Jerônimo. Sim, o trabalho dele passa uma emoção constante, hein? E isso que é engraçado, como curiosamente, como tem um lugar nele, tem um afeto. Repara um detalhe aqui dessa paisagem. Olha que interessante a maneira dele desenhar. Tão diferente como vocês desenham, que nós somos herdeiros muito do classicismo. Então esse desenho aqui é um desenho que se procura numa totalidade. Olha o que ele faz com a linha. Ó, a linha, para o Rembrandt, ela não tem o peso que tem para nós, porque a nossa linha é contorno. Nós aprendemos muito a desenhar a partir você quase que prende a respiração e tenta captar a forma pelo contorno. É como se ele desenhasse de dentro. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem. Ó, ele não faz a linha de contorno. É pela luz que ele chega, né? Deixa eu achar um outro mais evidente. Ó. Então, olha esse anjo, como ele faz. Quer dizer, esse anjo ele não faz de imaginação de jeito nenhum, ele está olhando, ele olhou uma gravura, ele olhou a obra de um outro artista, mas tudo isso vai formando um repertório para ele de soluções. Deixa eu ver um pouquinho, eu estou perdendo os comentários de vocês. Então, deu para entender essa não sei se é exatamente velocidade, mas a compulsão dele no colecionismo que ele tinha, ela aparece numa formação de repertório para a pintura dele. É isso. Sim, alguém está falando se é essencial termos referências, sim, em qualquer coisa, hein? Você imagina alguém fazer ciência se não tiver referências, né? Quem está fazendo uma pesquisa. Deixa eu ver, eu perdi todos os comentários que vocês fizeram. Então, não é nem carvão, nem grafite. Alguém está perguntando aqui, acho que é a Adriana, é sanguínea, nanquim, tá? Esses trabalhos. Eu não sei exatamente se ele usava essa coisa, o extrato Nogueira, às vezes tinham resinas que vinham de madeiras, tem a sanguínea que é como chama, de um fruto do mar que a gente come, não é um tipo de um ouriço que é tirado lá, né? E eu tenho um comentário interessante. A minha posição aqui para com vocês é tentar ter um olhar libertador da ditadura da linha, tá?
É por isso que eu achei interessante a Kátia falando, né? É muito libertador esse olhar para o desenho. E é interessante vocês olharem, não só o Rembrandt, como no período barroco, no século XVII, se desenhava. E é interessante. Bom, e olha, eu não concordo. A Márcia está perguntando se a pintura dele é mais clássica. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Rembrandt, eu acho que ele tinha um espírito assim muito. O começo da obra tem um texto lindo. Deus, quem que é? Acho que é do André Gide, que ele começa a perceber o começo da obra do Rembrandt. Ele tem um fascínio pelo luxo, então as peles, os reflexos metálicos, as pérolas, o luxo. Então os retratos dele têm, sem usar a câmera escura, tem um deslumbre por isso. Na medida que tem uma sucessão de tragédias, o que cada um de nós carrega na vida, de perdas, perda da mulher, perda do filho, etc. E ele entra num processo introspectivo. E aí entram os autorretratos. Mas a pintura dele não pode, de jeito nenhum, dizer que ela teve momentos clássicos. Ele é um artista que, eu diria que o que ele persegue não é a semelhança, mas ele persegue a alma. Eu acho que é talvez o pintor que mais tem entrado, que olha para o envelhecer de si próprio. O último retrato, você vê as veias dele. Ele tem um olhar que não tem condescendência com a decrepitude dele física, antes da morte. Ele olha com uma positividade, é impressionante. Então, você poder cruzar uma leitura de vários autorretratos dele, que são absolutamente um acesso a uma dimensão humana, né? Eu acho incrível. Deixa eu ver aqui mais comentários. Ele tem essa espécie de agitação do traço, que a Tânia faz um comentário, uma espécie de circularidade. Ele não tem o pulso dele. Com o que será que o Rembrandt desenhava? Eu não diria que é essa articulação do pulso, não. Eu acho que ele desenhava com a articulação, essa articulação. O braço dele é mais solto. Então precisa ver quem está desenhando e como que está a respiração de vocês. Como que o Rembrandt respirava e com qual articulação ele trabalhava. É interessante pensar isso, né? Então, a pintura dele não tem nenhuma pincelada que seja destinada a acertar a forma. A pintura dele ela se dá por uma, como que eu poderia dizer, uma espécie de acúmulo de pinceladas. O destino dela devia ficar pronta lá na frente, né? Aqui, esse livrinho, ele não é um livro nada demais. Se alguém está me perguntando que livrinho que eu estou olhando, esse livro aqui, mas ele nem a qualidade de impressão é muito boa, nem nada. Qualquer livro, se entrar num sebo, livros de desenhos do Rembrandt, você pode achar melhor, né? A Ivone acha que ele envelhece feio, mas quem envelhece bonito, né? Só a Sophia Loren, né? Não tem, a natureza não tem condescendência para beleza. O que ele tem, e ele ganha cada vez mais, o Ivone, é a intensidade. E aí passa a ser maravilhoso, né? Porque esse mergulho no que é o humano, esse olhar sem a condescendência, sem piedade, é isso que um artista faz, né? Isso, se alguma coisa que o Rembrandt persegue, não há dúvida, a alma. Pega um contemporâneo dele, que eu não estou distratando, perdão, nossa, a memória da gente, vou falar, como é que... e não é o Rubens que eu quero falar, um outro, mas você vê que é uma espécie, ele está no efeito. O Rembrandt, ele vai na alma, por isso que eu quero dizer, sem piedade. Ele pinta as próprias rugas, ou ele olha a mãe na velhice da mãe.
Então, o que ele está perseguindo, sim, é a alma. Ele está perseguindo uma coisa que não está na aparência, ele atravessa. A crueldade nisso, sim, né? Aliás, o artista, ele tem isso, ele espia as chagas, né? As chagas da vida. É isso que é interessante, é isso que dá a potência. Ele não é um mais ou menos, alguém que faz média com todo mundo, não, é aquele que é capaz de tirar o melhor de si e do outro, né? Ele tem essa aposta, né? O que é o bonito, né? Olha que bonita, a Margot fala uma coisa bonita, não? O desenho dele confina, aprisiona a energia em forma de traço. Lindo, Margot, lindo. Eu acho que você falou a coisa que é isso que acontece nele e em grandes artistas, né? Eu acho que qualquer artista, o patrimônio de um artista é a dúvida. Eu acho que o olhar... Bom, aliás, eu acho que quem tem certeza só pode ser um idiota, sempre. Eu acho que é desse lugar que é interessante você ver a vida, né? Então, essa contundência, é isso que é maravilhoso no Rembrandt. Eu não tenho dúvida da dignidade dele envelhecendo. Gente, eu não consigo falar o nome do artista que eu quero falar, que é um outro... O Sérgio Guerini, de ver aqui, me ajude, um contemporâneo dele. O Franz Haus, um grande pintor. Mas ele tem a profundidade de... Eu vou ser maldoso, estou exagerando, não leve a sério o que eu vou falar agora. Ele tem a profundidade de um pires, o Franz Haus. O Rembrandt é um precipício para a alma humana. Você entra lá dentro e você se perde, né? Então, é uma maldade. Eu gosto muito do Franz Haus também, mas é só para impressionar, para um comentário impressionista, né? Alguém está falando, é interessante, muita coragem para expor a ruína física, que é o que nós temos, né? É a única verdade que nós temos. Então, eu acho interessante isso, né? Pensar como um assunto. Bom, eu vou ter que terminar por aqui. Convido vocês para amanhã, mais um capítulo abordando desenhos. Vou ver quem eu vou pegar, se eu vou comparar. Eu já mostrei, eu queria mostrar mais para vocês desenhar. O Henry Moore, que eu já mostrei várias vezes, mas eu tenho vontade de mostrar mais, mergulhar mais numa série que eu não mostrei, o do Henry Moore, no período da Segunda Guerra Mundial, quando Londres era bombardeada em 1941 a 43, diariamente. Diariamente tinha a população, uma parte enorme da população, que tinha que vedar a janela das suas casas, eles tinham que se refugiar no metrô. E ficavam a noite inteira Londres sendo bombardeada, e o Henry Moore levava cadernos de desenho para dentro do metrô e desenhava as pessoas dormindo lá nos corredores. E é muito impressionante. Eu acho que eu não mostrei isso para vocês. E é uma viagem fazer isso. Acho que eu vou fazer isso amanhã com vocês, tá ok? Bom, eu agradeço o ânimo e a vibração de vocês. Ficamos, então, marcados para amanhã continuarmos, tá ok? Então, boa noite, fiquem bem e até mais. E desenhem, tá? Que é uma coisa muito bonita.